prefeito de Araraquara. Gabas afirmou que o município paulista estava precisando de 30 respiradores, mas que Edinho estava sem recursos para bancar a compra. Estava implícito um pedido e propôs a fazer uma doação. Senador Girão, nunca foi pautado o novo requerimento de convocação do senhor Carlos Gabas. Por quê? Por quê? Por falar em Edinho Silva, apresentei o requerimento 1130 de 15 2021 segundos. para convocar o ex-ministro de Dilma, atual prefeito de Araraquara, mas nunca foi pautado. Por quê? Vai vendo, Brasil. Por fim, apresentei o requerimento 1251, pedindo ao Instituto Butantan informações sobre a composição dos valores das doses da vacina Coronavac ofertadas ao governo federal diante da discrepância da oferta de dose de vacina pela Sinovac ao consórcio COVAX Facility, bem como o valor de $10 contratado pela União junto ao Butantan e a última oferta de $16 apresentada, inclusive juntada ao processo aqui no âmbito dessa CPI. Veja, o Butantan vendeu vacina ao Ministério da Saúde 15 segundos. a $10 e o consórcio COVAX Facility a menos de $6. Como assim? Pois não. Eu já acrescentei mais 2 minutos a Vossa Excelência. Eu peço que... É 1 minuto mesmo. Nós queremos interrogar a pessoa que está aqui, sob não ouvir embargo, a história de novo. senador pela Marcos, se 10ª Vossa vez. Excelência se estender mais, prejudicará os demais colegas. Vou concluir, senhor Então, presidente. eu serei rigoroso nesse Vocês minuto que anteriores falta. tiveram mais benevolência, mas em razão do horário da sessão eu vou fechar em Em respeito aos colegas, eu peço a questão Vossa é o Excelência. tema, Faltam não é 2 o tempo. minutos, presidente, para Perfeito. início da Esse é o sessão. terceiro minuto que eu incluo. Veja, senhor presidente, veja. O Butantan vendeu vacina ao Ministério da Saúde na casa dos $10. E o consórcio COVAX com um preço muito menor. Mas como assim? Porque quase o dobro para o Ministério da Saúde. Mas nem esse requerimento nós conseguimos aprovar aqui. Nem esse. Essa é a CPI. De uma investigação parcial, um jogo eleitoral, pré-eleitoral, que blinda o que aconteceu nos estados e municípios. Eu sou a favor de 15 investigar tudo. segundos. O que aconteceu no Ministério da Saúde, mas também nos estados e nos municípios. Tomara que a gente tenha nos próximos dias mais sorte e consigamos aprovar esses requerimentos, senador Girão. Porque até aqui não tivemos sorte. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Marcos Rogério. Na sequência, em permuta com o senador Eduardo Braga, o senador Isalci Lucas. Obrigado, presidente. Presidente, eu pergunto já ao senhor Francisco. Vossa Senhoria conhece o senhor Adeilson Loureiro Cavalcante? Não me recordo. Não se Não me recorda? ocorre. O senhor pode dar algum outro detalhe dele? E foi secretário executivo do Ministério da Saúde. Na gestão Ricardo Barros, gestão OC, era secretário também da Saúde na época, do Ministério. Não conhece? Não sei, não me recordo. Vossa Senhoria conhece o ex-secretário de Saúde, o senhor Francisco Araújo Filho? Sim. Quantas vezes o senhor esteve reunido com ele? Mais ou menos. Não me recordo, muito poucas. Muitas vezes, poucas vezes? Não, poucas vezes, exclusivamente na secretaria. E tratando de que assunto? Pode falar? Por ocasião do fornecimento dos testes rápidos para o GDF. Quem colocou a Precisa Medicamentos em contato com Francisco Araújo Filho? Senhor senador, eu vou exercer o silêncio. Como? Quem? Eu vou exercer o silêncio, senhor senador. Por que eu estou perguntando isso? O senhor Francisco Araújo, primeiro, como Vossa Senhoria já disse, né, dos testes rápidos aqui no Distrito Federal. A empresa Precisa
entrou realmente nessa questão da corrupção do GDF. E vou dizer como, inclusive através do próprio Francisco. Eu estou perguntando por que o Francisco teve a iniciativa de colocar a proposta da Precisa, primeiro, fora do prazo. Ele cancelou 2 outras, alegando que as outras não entregaram em 24 horas, porque o edital era 24 horas, mas aceitou e colocou, inclusive tem telefonemas aqui com toda a equipe da saúde, que ele fez de uma forma para tornar a Precisa vencedora, inclusive com um preço de R$ 139 contra o primeiro lugar, que foi R$ 74. Então, foi colocado fora do prazo, com a participação de toda a cúpula da saúde, aquela que foi presa na Operação Falso Negativo. Então, por isso que nos interessa saber por que o Francisco fez todo esse esforço. Quem é que esteve? Bem, Vossa Senhoria diz que esteve com ele. O que eu posso deduzir agora é que quem fez as tratativas com ele foi Vossa Senhoria. Vossa Senhoria confirma que teve essa negociação, foi feita direto com ele, com o Francisco? Vou exercer o direito do silêncio, senhor senador. Vossa Senhoria conhece o senhor João Kennedy Braga? Não, senhor. Nessas tratativas com o Francisco, não houve nenhuma sinalização de conversar com o senhor Kennedy? O senhor Kennedy era o operador dele. Francisco conversava com os fornecedores, mas quem era o operador era o senhor João Kennedy Braga. Com relação ao governador, Vossa Senhoria conhece o governador Ibanez Rocha? O conheço como candidato a governador. Já esteve com ele em algum momento? Não, senhor. O secretário Osney conhece também? Desculpe, quem? O secretário atual Osney, que era do Ministério da Saúde, que hoje é o secretário de Saúde. Não conheço, não, senhor. Não teve com ele, não conhece? Não, senhor. Bem, só para... eu sei que, inclusive, a Justiça determinou o não pagamento. Eu sei que, inclusive, alguns... Vossa Senhoria Precisa tem, inclusive, crédito para receber no GDF, mas foi impedido exatamente por decisão tanto do Tribunal de Contas da União, que tem aqui o acórdão proibindo pagar uma série de fornecedores, mas o que eu fico muito preocupado, senhor Francisco, é o seguinte: primeiro, nessa mesma ocasião, a Precisa vendeu 150 mil unidades a R$ 139,90, quando o outro participante, que ficou em primeiro lugar, tinha um preço de 73, que ainda era muito alto, porque, coincidentemente, na mesma semana, o SESC fez um pregão eletrônico, SRP número 38/2020. O SESC conseguiu comprar esse mesmo teste, que estava no edital, por R$ 18. E, por incrível que pareça, o GDF ainda comprou, depois da Luna Parques, que é uma empresa de brinquedos, a R$ 180, quer dizer, 10 vezes mais do que aquilo que foi comprado pelo SESC através de um pregão eletrônico. Mas o maior problema não foi apenas isso aí foi um problema grande, né, de corrupção, de beneficiamento, né, porque na prática a empresa de Vossa Senhoria não ficou em primeiro lugar, mas o mais grave disso é que a empresa de Vossa Senhoria entregou um outro produto e que, segundo informações que nós temos na CPI, a troca do produto foi fora do prazo, a autorização oficial foi depois que foi entregue o teste, e por incrível que pareça, né, o teste que foi entregue não era exatamente o teste que estava no edital. O teste que foi entregue é o Livison, que estava sendo recolhido no mundo todo, na Índia, na Dinamarca, na Argentina. Por quê? Porque não tinha nenhuma eficácia. Por isso a operação chamada falso negativo. Vossa Senhoria tem ideia, mais ou menos, quantas pessoas poderiam ou morreram em função do teste falso negativo? Ou seja, as pessoas fizeram o teste, foram para casa como se estivesse negativo o teste, e na prática esse teste não tinha valor nenhum. Então muitas pessoas foram para casa, né, com teste negativo,
e que possivelmente muitos estavam positivos e que não, por questão de tempo, não procuraram o médico ou o hospital no tempo e na hora. Então, isso, com certeza, pode ter provocado muitas mortes aqui no Distrito Federal. Agora, eu pergunto, com relação a essa questão do teste, esse teste que foi entregue, esse Livison, que é uma produção chinesa que estava sendo recolhido já no mundo todo, como é que foi a compra desse teste para atender o GDF? Comprou de onde? Importou de onde? Porque os países estavam recolhendo. Vossa Senhoria pode dizer de onde é que a Precisa comprou este produto para entregar ao GDF? Eu vou exercer o direito do silêncio, senhor senador. Vossa Senhoria, quando esteve com o secretário Francisco Araújo, Vossa Senhoria ofereceu algo para ele? Algum benefício? Ou algum favor, alguma coisa assim? Senhor senador, respeitosamente eu vou exercer o direito ao silêncio. Bem, presidente, veja que na prática o depoente ele afirmou algumas coisas, que conhece Francisco, esteve com ele. Aqui a gente teve a oportunidade, vamos ouvi-lo na quinta-feira, né, para que ele possa explicar o porquê que ele tomou a iniciativa de desprezar, inclusive, já algumas empresas que tinham apresentado um preço menor, cancelou 2 editais, exatamente para atender a Precisa, que entrou fora do prazo, inclusive. E o pior, né, toda a cúpula foi presa, alegando que o Ministério Público do DF não era competente, e jogou então para a área federal. Por isso que nós estamos aqui na CPI para desvendar essa questão, que agora fica muito mais clara, porque alguns subsecretários, inclusive o Francisco ligou para o subsecretário para que não divulgasse o resultado, porque a empresa de Vossa Senhoria ficou em segundo lugar, exatamente para que ele pudesse cancelar e atender os interesses da Precisa. Era muito importante que Vossa Senhoria pudesse contribuir, já que ele vem na quinta-feira, não é? Quem é que fez essa intermediação, não é, com essa cúpula da saúde que está presa e que ontem, inclusive, teve uma operação novamente da Polícia Federal, onde fizeram 67 busca e apreensão, né, mais uma corrupção. Eu não sei se, eu não tenho ainda dados, mas existe também o IGES, que é o instituto que foi criado, que tem hoje um rombo de aproximadamente 400 milhões e que comprou vários produtos, inclusive tem vários fornecedores que não receberam também, mas compra de sistema de informática por 100 milhões no processo. Então, a área de saúde, e olha que nós destinamos, presidente, quase 3 bilhões. Ontem, o auditor Alexandre, que foi inclusive o auditor que fez a auditoria dos recursos da União para o DF, no relatório do acordo do ministro, foi constatado quase 3 bilhões. A nossa bancada do DF, inclusive, nós repassamos, transformamos todas as emendas que era para outra destinação, nós transformamos exatamente para o combate ao Covid. E pedimos, e até hoje não recebemos nenhuma prestação de conta do governo, né, porque nós colocamos condicionada a prestação de contas. Então, agora a gente percebe claramente, né, o que o GDF fez com os recursos destinados pela bancada, as emendas individuais que foram transferidas, o que nós aprovamos também no plenário, transferindo 645 milhões de auxílio ao Estado, mais 190 milhões de auxílio ao município. E nós, presidente, diferente talvez de outros estados, nós criamos no DF, aqui toda segunda-feira, e desde o início da pandemia, que eu participo da comissão do Covid Nacional, nós criamos do DF. E uma das coisas, com a participação do tribunal, com deputados distritais, federais, senadores, não é? Inclusive toda a representação da saúde, sindicato, dos enfermeiros, dos médicos também, e convidamos o governador e também os secretários para prestar conta no Covid, nessa comissão. Nunca apareceram, exatamente porque não prestaram conta e não querem prestar conta. Mas eu tenho certeza que essa CPI, com os dados que nós recebemos, haveremos de, também com depoimento de quinta-feira, desvendar esse mistério. Eu lamento
que Vossa Senhoria, que eu sei que inclusive tem ainda créditos para receber do GDF, não possa contribuir um pouco mais com relação a isso, porque está muito claro no processo. Eu sei que Vossa Senhoria deve estar respondendo também na Justiça, mas poderia dar uma grande contribuição para o DF com relação a essa máfia que existe, essa organização criminosa que foi feita na saúde, que no momento mais difícil, no momento da pandemia, onde as pessoas estão morrendo, as pessoas desviando o recurso, de uma forma tão escandalosa, onde o SESC compra R$18 e o governo comprou a R$180, e no caso da Precisa, a R$139,90. Então, a gente sabe, e ficou claro isso aqui, que as perguntas que Vossa Senhoria respondeu, com muita clareza, tratou com o secretário Francisco Araújo sobre a Precisa, mas com relação ao favorecimento ou entendimento que foi feito para vender, para que ele tomasse iniciativa de entrar fora do prazo e com um preço que foi 10 vezes maior do que o SESC comprou, quando Vossa Senhoria diz que não vai falar sobre isso, eu entendo, e eu acho que a maioria dos colegas, que realmente é uma confissão de que realmente existe essa tratativa e que foi oferecido, que nenhum secretário tomaria uma atitude como essa de entregar uma proposta fora do prazo, com um preço 10 vezes maior e, inclusive, o mais grave, entregando um teste que foi dado o nome de falso negativo. Muitas pessoas, presidente, muitas pessoas no DF, provavelmente no mundo, porque esse teste foi aplicado no mundo todo e vários países recolheram, podem ter morrido exatamente porque não tiveram tempo de se socorrer, de ir a um hospital, procurar um médico, porque o teste era negativo. Obrigado, presidente. Muitíssimo obrigado, senadores Alcir, Lucas. Eu só quero reforçar, presidente, conversando com o advogado, realmente da outra vez que a advogada da empresa esteve aqui, ficou de entregar um documento para a CPI. Então, eu vou reforçar só isso. Obrigado, senadores Alcir. Para que Vossa Senhoria pudesse entregar na CPI. Na verdade, presidente, obrigado. só para deixar claro, a gente voluntariamente, aqueles nossos documentos, a gente ficou de entregar, estava rabiscado, mas pode deixar. Agradeço você. Obrigado, senadores Alcir. Eu queria só reiterar, o próximo inscrito é o senador Girão, tem procurado cumprir o tempo com todos os colegas, advertir também ainda há pouco o senador Isalci, para nós garantirmos a fala de todos os colegas, porque, impreterivelmente, por força do regimento, essa presidência terá que encerrar a inquirição ao iniciar a ordem do dia. Estão inscritos o senador Eduardo Girão, senadora Elisiane Gama, Alessandro Vieira, Rogério Carvalho, Fabiano Contarato. Mas quero aqui alertar os colegas senadores, por força do regimento, a sessão não poderá continuar ao inaugurar a ordem do dia. Estou inscrito senador também, Girão, senhor obrigado. O senhor também tem se inscrito, senador Jean Paul Prats. Senador Girão, Vossa Muito Excelência, obrigado, tem senhor minutos. presidente. Eu vou procurar dessa vez, até terminar antes do tempo, para, de alguma forma, colaborar com os colegas que vão falar. Agradecemos, Vossa Excelência. Está próximo, não tem que agradecer. A recíproca é verdadeira. Eu queria só colocar o seguinte, senhor presidente, nesse dia emblemático. Hoje é um dia que tem uma simbologia muito forte dentro dessa CPI. A gente já viu de tudo aqui nessa CPI, de tudo. Agressividade, indução às respostas, já vimos quebra de sigilo e vazamento de dados sigilosos, mas o relatório vazado é demais. Se é fake news, se não é, isso é muito grave. O que aconteceu, que nós amanhecemos hoje com essa informação que desacredita ainda mais essa CPI, que no meu modo de entender, diariamente observando aqui, participando, perguntando a todos, infelizmente, é uma CPI que tem fins políticos, antecipando o calendário de 2022. O povo brasileiro não merece isso. Merece que a gente busque toda a verdade, toda. Seja do governo federal, seja de estados e municípios. Mas é uma mancha que vai ficar para a história, porque ela está nas suas semanas finais, e não, simplesmente não, e a população brasileira precisa ter consciência disso, não avalia requerimentos que estão há muito tempo aí se acumulando, e hoje a gente teve 173 requerimentos votados, e ficaram de fora requerimentos
meus, que eu entrei há meses, para que a gente possa buscar a verdade sobre os bilhões de reais de verbas federais que foram enviados a estados e municípios do Brasil. Dinheiro não faltou, mas sobraram escândalos. Quem diz isso é Polícia Federal, CGU, Ministério Público e essa CPI que foi aberta com 2 requerimentos. Um deles meu, que assinado por 45 senadores da República, quer investigar tudo. Inclusive eu faço um registro aqui da iniciativa do senador Cajuru, que também foi importante para que essa CPI viesse à tona. E é importante que tudo venha à tona. Eu tenho esperança nisso ainda. Mas hoje é muito emblemático pelo massacre que está em curso no país com ideias conservadoras. Sem fundamento, sem prova, se quebra sigilo de sites, de blogs, de produtoras que têm ideias divergentes dessa narrativa que é imposta aqui quase que a fórceps para o povo brasileiro, numa repetição de algo que infelizmente tem deixado muita gente enojada com o que está acontecendo. Isso cansa, mas o bem e a verdade vão prevalecer nesse país. Eu queria fazer aqui, eu sei que o senhor, seja muito bem-vindo, senhor Francisco Maximiliano, eu sei que o senhor não está respondendo a muitas perguntas que têm sido feitas por colegas, mas eu acredito que algumas aqui dá para o senhor responder, sem problema nenhum. Eu queria entender um pouco mais, eu queria que o senhor nos falasse sobre a Precisa, a origem dessa empresa, a evolução dela, as suas compras de outras empresas que vieram para o grupo e as suas atividades comerciais. Se o senhor puder ser objetivo, eu lhe agradeço. Senhor senador, a Precisa Medicamentos foi adquirida pela Global por ser uma empresa que presta serviços na cadeia de verticalização dos serviços da Global. Ela comercializa medicamentos e a Global comercializa planos de medicamentos. Essa companhia foi adquirida do grupo Bradesco Saúde em 2013 ou 2014, portanto, muito antes da pandemia. Tá? E é uma companhia já com anos de existência, com todas as autorizações de funcionamento perante a Anvisa, com todos os registros, profissionais responsáveis, enfim, e atende também a outros clientes. Te agradeço a resposta. Em 2 de julho de 2020, o Ministério Público deflagrou a operação, que a gente já falou aqui, outros colegas colocaram, falso negativo, em busca de dados para subsidiar as investigações acerca de irregularidades na aquisição de testes para a Covid-19 no Distrito Federal. A licitação também teria sido vencida de modo fraudulenta. As investigações apontam ainda suspeita de superfaturamento nas compras e da baixa qualidade dos testes que podem dar falso resultado negativo. O prejuízo aos cofres públicos com as compras superfaturadas é estimado, segundo a investigação, em cerca de 30 milhões de reais, de um total de 74 milhões em compras. São investigados os possíveis crimes de fraude à licitação, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e cartel. Neste período, o secretário de Saúde do Distrito Federal, que deve vir aqui na semana que vem, é um requerimento meu, após solicitação do senador Isalci, o senhor Francisco Araújo Filho, também indiciado nesta operação, que é de Alagoas,
tendo desempenhado as funções na Prefeitura de Maceió e no governo do Estado. Em seguida, ele foi indicado para a função de secretário de Saúde do DF. Nesta operação, a Precisa é investigada pelo Ministério Público do Distrito Federal por vender esses testes de Covid superfaturados para a Secretaria de Saúde. Eu pergunto, com todas estas pendências judiciais envolvendo o fornecimento de medicamentos, o senhor vislumbra condições da Precisa cumprir seu contrato de fornecimento de vacinas? O senhor vislumbrava fornecimento de vacinas da Covaxin? Que garantias poderíamos ter que isto ocorreria? Senhor senador, eu vou exercer o direito do silêncio sobre essa pergunta. As outras são nesse mesmo rumo, né? Vou tentar mais um aqui com o senhor, ver se é possível. A imprensa, em 21 de junho de 2021, noticiou: governo cobra e a empresa informa aguardar Anvisa para importar Covaxin. Depois de ter o contrato para a importação da vacina indiana Covaxin suspenso em meio a denúncias de irregularidades, a Precisa Medicamento agora corre risco de ficar de fora do fornecimento de preservativos femininos para o Ministério da Saúde. O motivo foram atrasos em entregas do produto, ou seja, o governo, antes de suspender o contrato com a Precisa, já estava cobrando sua empresa. Pergunta: que expectativas temos que sua empresa iria cumprir o contrato desta feita? Sim, a expectativa é de cumprir o contrato, senhor senador. Dos preservativos, sim. Mesmo em meio a essas questões todas de denúncia, de irregularidade? Foram atrasos com relação ao contrato dos preservativos, foram atrasos inerentes às questões de transporte durante a pandemia, é um transporte marítimo e, por óbvio, essa decisão cabe ao contratante. Se o contratante cancelar o contrato, não há o que se fazer. Tudo bem, eu agradeço, presidente, me encaminhando aqui para encerrar antes do tempo, vai ser pouco, mas antes do tempo, dizendo só que é fundamental que a gente perceba nesse momento a gravidade do que aconteceu. Nós deliberamos sobre vários requerimentos e a transferência de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático de Cristiana Prestes Toledo, que eu requeri, não foi votado. A transferência de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático de Bruno Dauster, também requerimento meu, não foi votado, sobre o consórcio Nordeste. E a transferência de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático de Carlos Eduardo Gabas, também não foi votado. Começa dessa forma um capítulo que a gente precisa ter muito cuidado nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, do Eduardo Girão. Eu quero só... Antes, não. Vejamos, já iniciou a sessão, ainda não iniciou a ordem do dia. Eu queria pedir aqui a essência dos colegas, se for possível, inclusive, para alguns colegas facultar parte do tempo, para que nós podemos ouvir o maior número possível de colegas. Porque, reitero, iniciada a ordem do dia, eu sou obrigado, por força do regimento, a encerrar a sessão. Então, se os colegas puderem facultar parte do tempo para que nós possamos ouvir o maior número de colegas possível, esta presidência agradeceria. Na sequência, então, o senador Elisiane Gama. Muito obrigada. Em seguida, o senador Alessandro Vieira, senador Rogério Carvalho, senador Fabiano Contarato. Muito obrigada, presidente. Eu queria cumprimentar aos colegas e cumprimentar ao seu Maximiano. E eu inicio ao senhor lhe perguntando o seguinte: quantas empresas pertencem ao seu grupo econômico? Senadora, eu vou exercer o direito ao silêncio. Mas isso não lhe incrimina, é um fato que, inclusive, a gente pode, de forma muito rápida, ter acesso a essa informação que estou lhe perguntando, apenas dizer o número. Isso não lhe incrimina. É bom lembrar que a decisão que lhe é assegurada pelo Supremo Tribunal Federal é o seu silêncio em casos que o incriminem. Apenas informar a quantidade de empresas não me parece algo que lhe incrimine. Senhora senadora, se fosse excelente esclarecimento aqui de... E por que ele não pode responder isso, doutor?
Desculpe, senhora Tá. senadora. Existe uma operação, por exemplo, uma operação de fornecimento de acesso à internet em várias cidades. Cada cidade é um CNPJ. Então, honestamente, o receio é de informar que são 8 e, porventura, serem 9 ou 7. Eu tenho uma informação que seriam 55 empresas. A gente encaminha. A informação que seriam 55 empresas. O senhor pode, pelo menos, dizer se é próximo a isso? Não, não é não. Integram o seu grupo, por exemplo, a BSF, a 4Boss. Na verdade, a 4Boss não, ela recebeu um pagamento da Precisa, a informação que eu tenho. A 6M Participações são empresas que integram o mesmo grupo? Sim, senhora. A Global. Sim, senhora. Nas informações que eu tenho aqui, senhor Maximiano, elas apontam exatamente um volume financeiro significativo, por exemplo, das informações que eu tenho das 11 empresas que constam o senhor como sócio, 3 delas fizeram uma movimentação da ordem de 68 milhões de reais, segundo o COAF, informação inclusive publicada pela imprensa, de movimentação atípica, ou seja, em apenas 3 empresas, delas uma movimentação de 68 milhões de reais de movimentação atípica. Dentro desse volume, por exemplo, de movimentação atípica, vamos para algumas empresas, por exemplo, a Global, a BSF, por exemplo, 68 milhões, apontada pelo COAF como também no período de setembro a fevereiro deste ano, dentre elas aí movimentações atípicas. A 6M Participações, por exemplo, 66 milhões de reais movimentados entre o mês de setembro e o mês de fevereiro, dos quais também constam movimentação atípica apontada pelo COAF. No caso específico da 6M, houve um pagamento da ordem de R$ 1 milhão para a Fênix Assessoria Financeira, também apontada pelo COAF como uma movimentação atípica. Teve, por exemplo, um pagamento da Precisa para a 4Boss, da ordem de R$ 219 mil. Uma empresa que ela é totalmente fora da área de atuação da Precisa, também é apontada pela COAF como movimentação atípica. A Precisa, aí uma pergunta antes de também trazer mais esse dado. O senhor conhece o senhor Newton Carneiro? Sim, conheço. O senhor tem relação próxima com ele? Sim, ele é... Sim? Sim, ele trabalha na Precisa Medicamentos. Trabalha atualmente na Precisa. O senhor pode nos informar esse pagamento da ordem de R$ 500 mil, R$500 mil da Precisa a ele, se deu, esse pagamento se deu por conta de quê exatamente? Também é apontado pelo COAF como uma movimentação atípica? Senadora, eu não tenho conhecimento de toda a movimentação. Não, não sei responder. Qual é a função dele dentro da Precisa? Ele é um diretor administrativo. O senhor tem noção, ou pelo menos poderia nos informar o valor do salário dele mensal? Eu gostaria de exercer a lei do silêncio sobre esse assunto, senadora. Mas o senhor sabe ou não sabe? Isso não lhe incrimina. Senadora, isso é um dado pessoal, isso é uma sessão pública, isso aí pode ser informado posteriormente. Doutor, deixa eu fazer uma colocação aqui para o senhor. O senhor, como advogado, naturalmente, todas as prerrogativas são asseguradas pela comissão, mas tem perguntas que o depoente pode responder, não precisa o senhor responder. Então, por que ele não responde isso? Ele tem como falar sobre isso, não precisa o senhor falar, com todo respeito ao senhor. Obrigado. E aí, em meio a tudo isso, doutor Maximiano, nós temos aí, senhor Maximiano, nós temos aí o TCU tem representação em relação à Precisa. Uma perícia do Ministério Público Federal mostrou claramente e deu, na verdade, fortes alertas de riscos de fraude e também de corrupção.
Mas em meio a toda essa complexa teia de transação econômica e financeira, questionada pelos órgãos de fiscalização e controle, inclusive o senhor que o senhor acaba de falar, que integra, por exemplo, que é um dos diretores da Precisa, foi uma das pessoas que tem acusação sobre ele em relação a desvio de recursos nos fundos de pensão. Ele, inclusive, foi réu da Lava Jato, chegou a ser preso em 2018, e o que o senhor acaba de citar, que o senhor Nilton Carneiro é um dos diretores da Precisa. Quer dizer, em meio a toda essa complexidade financeira e econômica da Precisa, o que é que nós temos? Nós temos, por exemplo, alguns acessos privilegiados. A Pfizer, por exemplo, levou mais de 300 dias para ter uma contratualização. Só um minutinho, pessoal. A Pfizer levou... Precisa iniciar. Então, eu já vou queria finalizar, pedir, presidente. para tentar pelo menos... Só mais 1 minuto e meio eu finalizo. Eu quero só lhe dizer que, em meio a tudo isso, a Pfizer levou 300 dias para poder ter a sua contratualização efetivada. E nós tivemos, no caso aí da Covaxin, 90 dias. Nós tivemos o próprio presidente da República sentando e levando a representação da Precisa ao BNDES, naturalmente com busca de recursos e financiamento público até. Ou seja, com todas essa estranheza de informação, o senhor acaba tendo um acesso muito rápido, inclusive a várias autoridades, trâmite de forma realmente muito efetiva. E aí, como o senhor, na verdade, não responde às nossas perguntas, eu quero finalizar dizendo que esse é exatamente o retrato da gestão atual. A gestão atual, ela prioriza, ela foca nas empresas que são instáveis, que são frágeis, que são precárias. Ela prioriza a possibilidade de fazer pagamentos antecipados a empresas em paraísos fiscais. E ela deixa de lado, senador Humberto Costa, empresas idôneas. Empresas que tinham reconhecimento internacional e que foram pioneiras, inclusive, em vários países do mundo, na vacinação. E o Brasil ficou, infelizmente, sem vacina. É lamentável que nós não possamos hoje, na verdade, ter acesso a todas essas informações, mas as quebras que nós temos acesso a essa CPI nos dará muito mais efetividade para termos, ao final, o relatório conclusivo e, naturalmente, aí, com os indiciamentos necessários. Muito obrigada, presidente. O próximo senador Alessandro, eu queria, senador Alessandro, senador Rogério, senador Fabiano, nós estamos no limite, estamos prestes a... eu estou, inclusive, segurando um pouco mais do que deveria. Eu não posso adentrar quando, por exemplo, iniciarmos votação durante a ordem do dia. Então, senador, se os colegas puderem compartilhar ao máximo tempo, eu agradeço. Nós temos em torno, seguramente, aí uns 20 minutos apenas. Eu acabei de falar com o Gustavo Saboia, acredito que a gente consiga... Perfeito. Por isso eu peço, eu rogo aos colegas, se puderem... É o direito de todos assistir aos 15 minutos, é direito a todos. Mas, se puderem compartilhar o tempo que nos resta... Serei breve, senhor presidente. Senador Alessandro, por gentileza. Primeiro, fazer um registro objetivo. A sessão de hoje começou com um atraso de aproximadamente 1h20 e teve um intervalo de almoço de aproximadamente 1h20. Deixar registrado isso. Porque é importante, isso não é um depoimento aleatório, não é uma figura decorativa, esse cidadão faz parte de um eixo de empresas que, numa sequência de contratações, transferências de recursos, tem claros indícios de corrupção e de lavagem de dinheiro. Então, a CPI falhou, todos nós, não é uma atribuição de Vossa Excelência, todos nós tivemos uma falha significativa ao abrir mão de mais de 2 horas e 40 minutos de depoimento que poderíamos ter feito. Perfeito, de acordo com Vossa Excelência, divergir da primeira reunião reservada que nós tivemos pela manhã, e Vossa Excelência tem conhecimento disso. Perfeitamente. Se Vossa Excelência achar por bem, inclusive, recomendo que nós apresentemos requerimento de reconvocação. É uma possibilidade que a limitação de tempo talvez não permita. Então, deixando de lado as perguntas e os questionamentos que nós teríamos para esse momento, eu retomo um ponto que já foi atacado, especialmente partindo da fala do senador Tasso Gereissati. Ele falou várias coisas relevantes, ele buscou informações relevantes. Uma estrutura absolutamente fraudulenta de garantia do contrato, evidentemente fraudulenta da garantia do contrato. Mas o que chamou a atenção e que exige uma tomada de providência é o fato de que o depoente, claramente, textualmente, mentiu. Ao ser questionado pelo senador Tasso Gereissati
no tocante às suas relações num contrato de locação de imóvel, juntamente com o senhor Danilo Trento, outra figura notória, ele disse que era apenas o fiador, que era o fiador do contrato. Isso foi perguntado por diversas vezes, inclusive por Vossa Excelência, que hoje, nesse momento, preside a sessão. E isso não é verdade. Senhor senador, só questão de ordem. Quando o senhor tiver a palavra concedida pelo presidente, senhor advogado. Excelência, Excelência, vamos garantir, está garantido o direito à inquirição ao senador Alessandro Vieira. Tem total respeito por nossa parte, o direito da assessoria técnica. Ninguém jamais vai discutir, muito menos quem vem da advocacia. Então, não há dúvida que existe direito. Esse direito não se confunde com tumulto de sessão ou atropelo do presidente da sessão. E não é a primeira vez. Então, senhor presidente, claramente, objetivamente, estávamos falando de um contrato onde não existe a figura do fiador. Existe um seguro-fiança, coincidentemente, da mesma empresa, extremamente suspeita, do amigo próximo do depoente do deputado federal Ricardo Barros, Marcos Tolentino, e que causa espécie aqui a gente ter essa avaliação. Então, peço a Vossa Excelência, não gastei nem 3 minutos do meu tempo. Peço que, do restante, Vossa Excelência aprecie a possibilidade ou a hipótese de prisão pela falsidade do testemunho do depoente. Isso tem que ser claro. A gente tem que ter a mesma regra para todos. Obrigado, senhor presidente. Com licença. Vossa Excelência, Alessandro, bom, ao final, para a gente poder garantir a inquirição dos colegas, ao final nós apreciaremos, deliberaremos, à luz das decisões que tem, o requerimento de Vossa Excelência. Próximo inscrito. Senhor presidente, só aí eu acho uma questão de ordem relevantíssima. Perfeito. Que o senador Alessandro, com toda a formação jurídica que ele tem, ele sabe, primeiro, que investigado não comete falso testemunho, ainda que falte com a verdade. 2, que ainda que não fosse na condição de investigado de testemunha, ele teria até o relatório final para se retratar. 3, ele já estava pronto para fazer isso. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Alessandro, por gentileza. Ele vai fazer a retratação com relação a isso? Sim, senhor, pretendo, se permitido. Senhor presidente. Francisco Maximiano, Vossa Senhoria deseja se retratar pela Sim. informação? Senhor presidente, senador Randolfo Rodrigues, eu formalmente me retrato e peço desculpas, pois realmente consto como locatário no contrato deste imóvel. Não me recordava, pois não vivi lá neste imóvel. Foi uma confusão. Minhas Agradeço, desculpas. Vossa Senhoria. Agradeço, Vossa Senhoria. Senador Alessandro. Neste ponto está esclarecido. Eu pergunto se Vossa Excelência também, Sua Senhoria, deseja se retratar ou esclarecer melhor sua relação com o FIBBank. Como se dá essa troca de contratos, garantias bancárias e manipulação de fundos? Como é que sua estrutura, do seu ponto de vista de empreendimento propriamente disso? Não necessariamente criminoso, mas empreendimento. Porque o giro de recursos entre as suas empresas é bastante diverso daquilo que um conglomerado tradicional faz. Em particular com aquele detalhe que nós já mencionamos aqui na CPI, da sua renda mensal, que é absolutamente incompatível com o seu padrão de vida. Então, eu gostaria de saber se também vai ter algum tipo de esclarecimento adicional com relação ao FIBBank. Senhor senador, respeitosamente, eu vou exercer o direito do silêncio sobre essa pergunta. Senador Alessandro. É o direito dele, nesse ponto ele é investigado. Não é investigado com relação ao outro contrato, como bem sabe o seu advogado. Eu passo a palavra para os colegas, já usei 5 minutos, 1/3 do que poderia ter usado. 1/3, nós agradecemos e os colegas com certeza agradecem a Vossa Excelência, que Vossa Excelência inclusive cumpriu com o compromisso de garantir a palavra aos demais colegas. O próximo inscrito, então, é o senador Rogério Carvalho, não está presente. Senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, agradeço o comparecimento do depoente. Hoje o que versa aqui é um contrato de 20 milhões de doses a um preço superfaturado, com fortes indícios de lavagem de dinheiro, de corrupção passiva, de corrupção ativa, e que teve uma marcha para aprovação extraordinária, em virtude de outras. Mais ainda, a caracterização que não havia nem a necessidade de autorização da Anvisa. É necessário que a população brasileira que esteja acompanhando saiba disso.
porque isso não é fala de senador do partido A ou B ou C. Eu queria que esses governistas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro entendessem que a vacina não chegou no braço dos brasileiros por causa desse tipo de comportamento. Um contrato superfaturado, pressão do funcionário do Ministério da Saúde para acelerar, invoices adulteradas, falsificação de documento, uso de documento falso. Nós temos um rol de crimes em concurso material que atribui aí a responsabilidade do depoente, não tenho dúvida. O senhor aqui se recusou a responder perguntas elementares. Vou te exemplificar. O senhor não explicou se exerceu pressão para a assinatura dos contratos. O senhor se calou quanto à forma da divisão dos 45 milhões de dólares a serem recebidos pela empresa Madison. Não informou por que os pagamentos seriam feitos em um paraíso fiscal. O senhor não informou qual a relação da empresa Precisa com parlamentares e pessoas ligadas à investigação. Não respondeu por que a Precisa optava sempre pela liquidação de contratos de câmbio como meio de quitação dos contratos. Não informou se a Precisa paga tributos pelas operações. Olha, isso é uma pergunta elementar. Não informou se a Precisa paga tributos pelas operações. Permaneceu em silêncio quanto ao tema da reunião na Embaixada Brasileira em Nova Delhi. Não esclareceu os gastos com cartão de crédito incompatíveis com os rendimentos declarados. Não respondeu se manteve conversa com o secretário executivo Elcio Franco. Não respondeu se sua empresa teve prejuízo com suspensão do contrato. Não respondeu quem foi o responsável pela elaboração de faturas inconsistentes. E aí eu vou concluir para não tomar muito tempo, não vou usar nem os 5 minutos, senhor presidente. Mas Vossa Senhoria tem a mesma defesa da senhora Emanuela Medrades, diretora executiva da Precisa. Eu estou certo? Ou isso o senhor não vai responder? Está certo? Eu quero que ele responda. Perfeito. A decisão que a concedeu o direito ao silêncio ao senhor e a ela diz respeito aos mesmos fatos. Aos mesmos fatos. Por que a senhora Emanuela Medrades podia falar sobre esses fatos e o senhor não pode? Se o fundamento do silêncio é a não incriminação, eu só posso concluir uma coisa, que esses fatos incriminam quem opta pelo silêncio. Eu não tenho dúvida. Ela esteve aqui com a mesma defesa, com a mesma outorga do Supremo Tribunal Federal, mas optou por falar. E aí o silêncio do senhor, para mim, atribui a responsabilidade que faz, efetivamente, levar a concluir que todos esses simples fatos que eu elenquei aqui atribui responsabilidade criminal ao senhor por todo esse episódio que corre desde corrupção passiva do 317, corrupção ativa do 333, tráfico de influência, uso de documento falso, falsificação de documento público ou particular. Não importa. Eu fico triste porque quem merece uma resposta a essas perguntas é a população brasileira. São essas famílias aí de 571.703 que morreram por uma desídia do governo federal, corroborada com seus tentáculos, com quem, de qualquer forma, concorre para esses crimes. Obrigado, senhor presidente. Muitíssimo obrigado, senador Fabiano, que inclusive possibilita, com o tempo, ainda não iniciou votação e apreciação, então temos tempo para ouvir a senadora Soraya Tronic e, com a condescendência dela, ainda teremos tempo para o senador Jean Paul Prats, que seria o último. Senadora Soraya. Muito obrigada, senhor presidente. Vou procurar ser breve. Gostaria de saber do senhor Francisco Maximiano em que ponto está o processo da sua empresa, da Global Gestão em Saúde, no inadimplemento do contrato em 2017 e que deu prejuízo para os cofres públicos no montante de 19,9 milhões de reais, qual é o andamento desse processo? Eu vou, senadora, com relação a esse assunto, para que a resposta seja efetiva e exata, eu vou pedir para que a defesa junte em breve uma resposta por escrito sobre esse tema para a senhora.
Quando o senhor fechou o contrato que nós estamos analisando com o Ministério da Saúde, qual era a sua situação? Estou falando desse contrato agora, deste ano. Qual era a sua situação para contratar com o poder público? A situação da Precisa. Estava totalmente liberada? Senhora senadora, a empresa, inclusive, ainda tem as autorizações de funcionamento, as licenças da vigilância sanitária e os seus registros ativos no SICAF. Nenhum impedimento legal, então? Para a Precisa, não, senhora. E para a Global, como é que é isso? Claro. A Global pode contratar? Eu não posso responder isso para a senhora nesse instante. Isso fica, né, no ponto de interrogação. No contrato da Covaxin, como é que o senhor foi informado, por meio de notificação, como que o senhor foi informado pelo Ministério da Saúde que não havia mais interesse público em continuar com o contrato? Senhora senadora, foi uma notificação. De rescisão ou de suspensão do contrato? Eu não tenho certeza para lhe informar, mas o termo exato, o termo técnico. O senhor já Creio havia... de rescisão. Rescisão? O Ministério da Saúde decidiu rescindir o contrato. Ok. O senhor já havia feito investimentos para executar este contrato? Com relação a essa pergunta, senhora senadora, eu vou exercer o direito ao silêncio. O senhor, então eu vou entender que sim. Vamos lá. O senhor, pelo jeito, então, pode ser que tenha sofrido algum prejuízo. Gostaria de saber se o senhor, do seu ponto de vista, o senhor tem interesse em judicializar a rescisão do contrato? O senhor acha que é legítima a atitude do Ministério da Saúde em rescindir o contrato? O senhor se sente culpado? Existe uma fundamentação? Senhora senadora, essa questão jurídica ainda não foi decidida. Ok. É importante sabermos se o senhor se sente lesado pelo Ministério da Saúde. O senhor tem um contrato, o senhor fez um investimento, e agora? Qual é a justificativa do Ministério da Saúde para rescindir o contrato? E até agora o senhor não fez nada, manteve-se um senhor bem amparado juridicamente, tem uma bela banca de advogados e até hoje está deixando esse prejuízo. O senhor vai arcar com este prejuízo? Interessante saber a sua benevolência, muito interessante. Gostaria de saber, depois que vocês juntassem, que vocês declinassem a notificação que o Ministério da Saúde fez para rescindir esse contrato e a fundamentação para tal, baseada em que cláusula contratual nós gostaríamos de saber. E, por fim, o senhor Newton Carneiro trabalha na sua empresa, certo? Na Precisa? Sim, senadora. Em qual diretoria, precisamente? Administrativa. Qual a relação do seu Newton Carneiro com... Foi a Lava Jato, senadora Elisiane? A Lava Jato? Não, qual a direção? Mas... Então, mas... É diretor de quê na Precisa? Administrativo, senhora senadora. Administrativo. Senhor Newton, muito obrigada. Obrigado, senadora Soraya. O nosso último inscrito, senador Jean Paul Prats. Obrigado, presidente. Eu vou ser rápido aqui. Senhor Maximiano, o senhor tem contrato, as suas empresas têm contrato formal com o laboratório Barato Biotech? Tem um contrato? Tem um documento? Isso não é incriminatório, é uma questão de gestão de empresa. O senhor sabe se tem um documento? O senhor tem um contrato com esse laboratório? O senhor representa, compra, intermedia? Qual é a relação jurídica? O senhor tem um contrato ou não tem? Essa pergunta já até foi feita mais cedo 2 vezes, e ele já esclareceu que tinha uma relação de representação. Contrato de representação. Inclusive foi solicitado e ele se calou em relação a... Certo. Mas esse contrato existe? Vai ser encaminhado à CPI? Só para garantir, queria que fosse respondido pelo senhor Francisco Maximiano. Por favor. Senhor. Por favor. Eu entendo que, com relação a esse direito, eu vou exercer o direito ao silêncio, senhor senador. O senhor não pode dizer se tem um contrato com a sua empresa? Não, peraí, só um minutinho. Isso lhe incrimina? Senhor senador, isso é uma decisão da minha defesa e eu vou exercer o direito do silêncio. Mas o advogado disse que tem contrato de representação.
representação aí, Não, seu direito ao silêncio. Doutor Tiziano, por Peraí, gentileza. o advogado pode dizer que tem um contato, o senhor não pode dizer? Silêncio, como foi citado, eu posso esclarecer. Só um minuto. Eu quero pedir à douta defesa e pedir também ao depoente, se é possível declinar o documento que está sendo requisitado pelo senador Jean Paul Prats. Eu peço assim... Vossa Senhoria pode, inclusive, consultar a defesa, mas eu gostaria que Vossa Senhoria, o nosso depoente, respondesse. Claro. Sim, qual é o nome do documento? Senhor senador, então, reforçando aqui, o que acontece é que já foi juntada a essa CPI os documentos de representação e de toda a nossa relação. E nós vamos adicionar outros documentos em relação a isso para tornar essa questão mais clara. Eu realmente não gostaria de discutir essa questão aqui ao vivo. Perfeitamente. Prossiga, senador Jean. Está acendendo. Agora foi. Tá. Não, apenas porque surgiu agora, nesse momento, na imprensa, um desmentido da empresa Bharat Biotech, informando a CPI que não tem contrato formal algum com a Precisa Medicamentos. Então, isso é uma coisa que nós teremos que verificar. Outra questão, do ponto de vista administrativo, que eu não acredito que possa incriminar alguém. Eu já tive empresa, todos aqui conhecem a vida empresarial. Se a pessoa é dirigente de uma empresa, não há problema nenhum em explicar mais ou menos como funciona a empresa, desde que não seja incriminatório. Eu quero lhe perguntar o seguinte: o senhor conhece um serviço chamado Quick Card? Não me recordo, senhor senador. Quick Card é uma espécie de cartão de débito pré-pago. Você emite um Quick Card para alguém e essa pessoa usa aquele dinheiro como quiser. Eu estou lhe perguntando isso porque as suas empresas transferiram 6 milhões de reais em 2020 para esse serviço chamado Quick Card. O senhor tem conhecimento disso? Eu vou exercer o direito ao silêncio, senhor senador. Talvez seja incriminatório, né? É porque esse serviço aqui nos parece, um pouco que nós investigamos aqui com o tempo que nos resta, que poderia ser usado num esquema de propinas não identificado. Distribuição de cartões. O senhor, só para confirmar aqui uma pergunta não incriminatória, utiliza esse serviço, as suas empresas utilizam esse serviço usualmente, por exemplo, para pagar funcionários, bonificações, colaboradores eventuais? Isso é uma prática de transferência financeira usualmente empregada pelas suas empresas para pagar pessoas dentro da lei? O senhor tem conhecimento? Porque se 6 milhões de reais não é pouco dinheiro. Se é um hábito usar assim, tudo bem. Mas se não é, ou é uma coisa escamoteada, é estranho. E se não houver problema nenhum, já antecipo aqui que deveriam ser fornecidas a essa CPI as informações. Sabe por que a importância disso, pessoal, presidente? Porque esse tipo de pagamento, senador Humberto, não aparece na quebra de sigilo. Não aparece na quebra de sigilo, porque a empresa paga a empresa que emite o cartão. E alguém recebe o cartão e gasta como quiser. Então, o que aparece na quebra de sigilo é o pagamento a Quick Card. O que a gente precisa, presidente, é ir mais adiante. A quem Quick Card pagou ou quem recebeu os cartões da Quick Card emitidos em nome das empresas, 6 milhões de reais em 2020. Se isso é uma forma de remunerar funcionários, sem problema. O senhor declina, diga, olha, isso é uma forma que eu uso para pagar funcionários e bonificar pessoas. Se não é, quem são essas pessoas? É do interesse nosso, porque pode ser uma inovação aqui, uma nova forma de pagar pessoas de forma escondida. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É um hábito normal da empresa? Não, eu não me recordo, senhor senador. A empresa Generali, o senhor conhece? Sim, conheço. É uma empresa que ia fazer uma espécie de um plano de saúde, né, que incluía vacina, dentro daquela onda da vacina privada. Quase que a gente cai nesse golpe, né? Emitindo, inclusive, atos legais.
na boa-fé, né? Nós, senadora Soraya, na boa-fé, acreditando que aquele movimento da vacina privada seria para liberar vagas para a vacina pública. E aqui está toda hora aparecendo motivos para que esse processo aqui seja caracterizado claramente como alguma coisa mal intencionada para vender serviços, incluindo vacina. Mas o que é interessante aqui é que a BSF, empresa sua, é que ia importar vacina para fazer esse plano de saúde da Generali. Como é que funcionava essa transação? Qual era a sua relação com Generali? Eu vou exercer o direito ao silêncio, senhor senador. Precisamente. BSF recebeu 26 milhões da Precisa entre setembro e fevereiro de 2021. E a Precisa recebeu da BSF, entre fevereiro e junho de 2021, 14 milhões de volta. Como é que funcionam essas empresas? O que é que uma paga a outra, exatamente? Vou exercer o direito ao silêncio, senhor senador. Se quiser. Senhor presidente, para encerrar o dia de hoje, né, enfim, semana que vem não estarei aqui, eu quero falar um pouquinho sobre, aproveitar o tempo que me sobrou, a questão do consórcio Nordeste. Eu estou cansado de ouvir aqui senador Girão, senador Marcos Rogério, senador Humberto. Essa fixação do consórcio Nordeste, vamos acabar logo com isso, dizendo o seguinte, a quem está nos assistindo. Não tem verba federal, não é objeto da CPI, porque não tem verba federal. A tentativa de compra de respiradores foi frustrada por um golpe de quem ia vender. Foi denunciada pelo consórcio Nordeste, o Ministério Público e a Justiça estão trabalhando no caso. Acabou. Estamos esperando o resultado da Justiça. Todos nós queremos que a Justiça resolva. O consórcio Nordeste é uma entidade altamente respeitável. 9 governadores 9 estados estão envolvidos nesse consórcio. Pessoas extremamente sérias trabalhando ali, com o objetivo não só de fazer compras coletivas que economizam dinheiro público, em geral, como de associar políticas públicas e bons exemplos e boas experiências. O consórcio Nordeste tem hoje comissões que trabalham em agricultura familiar, em saúde pública, em educação, trocam ideias, trocam gestões, trabalham todos os dias. Então, confirmar que esta fixação com o consórcio Nordeste, essa questão de acusar esse processo ínfimo e que está sendo tratado pelas devidas instâncias, só nos leva a lembrar o seguinte, essas compras por parte de governadores, prefeitos, etc., aquela sangria desatada que teve que haver, só tem uma e somente uma causa: a incompetência, a inércia, a incapacidade e agora está provada a deliberada atuação do governo em desfavor da coordenação dos esforços de compra de tudo, não só de respiradores, de testes, de APIs, de equipamentos hospitalares e, por fim, de vacinas. Falhou o governo, e agora sabe-se que deliberadamente, e todos tiveram que procurar suas soluções. E agora cada um que investiga a sua instância. Acabou o assunto. Só para deixar claro isso, porque já que a gente fala o tempo todo, e isso parece que é um mantra, inclusive os governistas deviam estar aqui para interrogar a pessoa que veio. Não veio nenhum, vieram falar aqui do consórcio Nordeste de novo, bater na mesa e tal. Enfim. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Jean. Senadora Soraya, para concluir, de fato, uma pergunta que ficou incompleta. Gostaria de saber quando foi que o senhor contratou o senhor Newton Carneiro para trabalhar nas suas empresas? Senhor depoente. Senhora senadora, eu não me recordo. O senhor tem ideia mais ou menos de quanto tempo? Nem ideia? 3 anos, 4 anos, 5 anos? Eu vou checar e vou informar essa CPI, senhor. O senhor presidente anotasse tudo que já foi prometido pelo depoente. O senhor tem o costume de analisar a vida pregressa dos seus funcionários para contratá-los? Seus pretensos funcionários? Quem faz essa seleção e contratação é o Departamento de RH, mas creio que sim, senhora senadora. O senhor tem ideia da participação do senhor Newton Carneiro, como investigado, chegou a ser preso na Operação Lava Jato? Gostaria de saber, não estou
Sei que ele é réu em um processo, eu gostaria de saber se esse processo já finalizou, se ele foi declarado inocente, ou se está em curso. Não creio que tenha sido condenado ou que tenha terminado. O senhor nem sabia que ele era réu num processo da Lava Jato? Honestamente, senhora senadora, quem define a contratação, como disse, é a área de recursos humanos. Por óbvio, condenados, tal, deve haver uma política lá, eu não sei responder isso para a senhora. Interessante. O seu silêncio, conquanto seja um direito seu, o silêncio, só queria finalizar, senhor presidente, dizendo que o seu silêncio hoje falou muito e falou alto. Ele norteia o nosso trabalho, não há como fugir disso. Muito obrigada. Obrigado, senadora Soraya. Queria só esclarecer essa comissão parlamentar de inquérito para que não restem dúvidas. Quanto ao processo de votação feito no início da reunião deliberativa de hoje, foi rejeitado o requerimento de destaque feito pelo senador Eduardo Girão, com 6 votos não e 4 votos sim, e, consequentemente, aprovados em globo os requerimentos destacados pelo senador. Eu submeto à apreciação do plenário o afastamento do sigilo do documento 2179, proveniente da Bharat Biotech. Senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como estão. Está afastado o sigilo do documento 2179, proveniente da empresa Bharat Biotech. Havendo número regimental, coloque em votação a ata da 45ª reunião, solicitando dispensa de sua leitura. Senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Quero convidar as senhoras senadoras e senhores senadores para os depoimentos da semana que vem. Na terça-feira, o senhor Emanuel Cattori, da Belcha Farmacêutica. Na quarta-feira, o senhor Roberto Pereira Ramos Júnior, do FIBBank. Na quinta-feira, o senhor Francisco Araújo, ex-secretário de Saúde do Distrito Federal. Convido as senhoras e senhores senadores para o próximo depoimento na terça-feira do senhor Emanuel Cattori, às 10 horas, aqui na sala de reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhor Francisco Emerson Maximiano, desejo boa sorte ao senhor, agradeço o compartilhamento e o acompanhamento da douta defesa. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada essa oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito. Olá, boa tarde. São 5h04 em Brasília. Está no ar o Senado Notícias. Os integrantes de um suposto gabinete paralelo da Presidência da República serão responsabilizados por crime comum no relatório final da CPI. O anúncio foi feito pelo relator Renan Calheiros durante o depoimento que terminou agora do empresário Francisco Maximiano. O dono da Precisa, Francisco, ficou em silêncio para a maioria das perguntas. A Precisa Medicamentos atuou como intermediária nas negociações para a venda de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, da indiana Bharat Biotech, ao Ministério da Saúde, no valor de 1,6 bilhão de reais. A negociação desse contrato se tornou uma das principais linhas de investigação da CPI